Fala, profeta, me conte o milagre. Estamos começando mais um podcast, Me Conte o Milagre. Eu, pastor Leandro, hoje vou estar junto aqui com o nosso irmão Ricardo, mais conhecido como Sussu. Hoje não vai ser Sussu, ele vai estar aqui conosco. Também temos uma notícia triste, né? O nosso pastor Rodolfo não está aqui conosco hoje, porque infelizmente a mãe dele faleceu. E ele está de luto, nós também estamos, e ele não conseguiu estar conosco aqui, então peço que você esteja de oração por ele, pela família dele. Bem, deixar o Ricardo aí falar um pouco também, se apresentar, já dar os recados. Bom, hoje eu tô aqui para cumprir a difícil missão de substituir o pastor Rodolfinho, né? Enquanto ele passa. Um abraço para você, pastor, sei que você vai assistir. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, né, ative as notificações. Por favor, deixa uma mensagem aí de como que a gente pode falar? De condolências pro nosso pastor Rodolfo. Ele perdeu a mãe dele e quem perdeu a mãe sabe o quão ruim é essa sensação de perder. Principalmente a mãe. A gente tem coisa com a mãe, né? O pai é ruim, mas a mãe é um negócio pesado. Então deixa uma mensagem aí pra ele nos comentários. Força. Eu vou fazer questão de printar todo mundo que mandar mensagem aí que escrever no comentário, dando as condolências pra ele, e vou mandar pra ele. Tá bom? Você que já acompanha o nosso canal, é inscrito recorrente, confere aí se você acredita estar inscrito e não tá, né? Às vezes por falta de atividade o YouTube ele acaba retirando a inscrição. Que tipo de falta de atividade? Não dar o like, não comentar, não se inscrever. A gente tem muita gente que só olha o canal e não se inscreve. Então, por favor, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, nos ajude. Nos ajude a divulgar esse tipo de mensagem. E, pastor Leandro, para começar, eu tenho uma pergunta aqui. E se a sua vida passasse diante dos seus olhos em questões de segundo? É incrível. É sobre isso que você vai ver hoje. Uma história fantástica. Ele contou pra mim, eu fiquei assim, sem palavras, né? Falei, eu nunca vi uma coisa dessa, né? Acontecer, eu nunca vi uma coisa dessa. Já queria que ele se apresentasse aí pra nós. Nós estamos aqui com o nosso irmão Francisco Lima e também com a sua esposa, a Vânia. Então, se apresenta aí pra gente, vocês. Começa pelo Francisco, depois a Vânia. Como o pastor Leandro falou, Francisco, né? Mais conhecido como Neto. Sou casado com essa princesa maravilhosa. Foi através de Deus que colocou ela na minha vida. Eu me transformei em uma nova criatura. Eu, em 2009, eu sofri um acidente e eu não era evangélico, não era conhecedor da palavra. Você vai falar do acidente que a gente veio aqui pra falar? Ou é outro acidente? Não, é do acidente. Então vamos fazer o seguinte, fala pra gente assim, ó, fala onde que você nasceu, como foi sua infância, tá. Vamos explicar pro pessoal, contar um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Onde você nasceu? Eu nasci no Ceará, sou cearense. Terra boa, coisa de Deus, hein? Cadê o pastor Rodolfo? Eu vim pra cá, eu sou de uma família grande. Coisa São boa. 17 irmãos. Tá bem pouquinho, graças a Deus. 10 mulheres e 7 homens. Eu sou o caçulo. Eu vim pra cá com 16 anos, de menor. E meu intuito era trabalhar pra ajudar meus pais. Mas não é do jeito que a gente quer, né? É o que Deus nos guia. E entre idas e voltas, fiquei uns 3 anos aqui em São Paulo. Depois eu voltei e retornei pro Ceará. Que lugar lá do Ceará? Sou de Solonópolis. A cidade próxima a Iguatu, que é uma cidade muito conhecida. A cidade de Icó também, que é a terra do Fagner. Icó, cara, não é a cidade da Maria? É verdade. Não é a cidade da Maria? A gente recebeu uma convidada aqui, foi nossa terceira ou quarta convidada, que ela é de Icó. Olha que interessante, hein? Verdade. Né? Coincidência. E aí você veio e voltou várias vezes pra cá. Vim 2 vezes. Você veio com o intuito, 2 vezes, ó. Você veio com o intuito de trabalhar, estudar, trabalhar? Não, estudar eu sempre fugi da escola. Sempre fugiu da escola? Sempre. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Não que meu pai obrigava, mas eu amava estar na roça com ele. Meu pai era da roça. E eu fugia a gente morava de fazenda. Então eu não ia pra escola. Ia na metade do caminho e voltava. E dali eu cortava o caminho e ia pra roça. Chegava lá, meu pai perguntava. Eu falava, não, hoje não tem aula.
E a professora era a dona da fazenda que a gente morava. E meu pai entendeu, mas só que ele obrigava muito eu ir pra escola. E ali eu não ia. Não ia de birra mesmo. Não de birra não, porque eu gostava de ficar com ele. Eu era aquele... Meu pai viajava de uma cidade pra outra, eu dormia com a camisa dele, cheirando, pra sentir o cheiro dele. Eita. Tão apegado que eu era. Eu não era tão apegado com minha mãe como eu era com meu pai. Então eu estudei pouco, eu tenho uma pouca leitura, mas pra gente ter um pouco de sabedoria, Deus que nos dá, né? Então eu vim embora pra São Paulo. Eu não sabia que eu ia sofrer um pouco sem leitura, mas graças a Deus, Deus me capacitou. Passei por várias empresas. Hoje, eu montei até empresa minha. Hoje eu trabalho registrado, mas também tem a minha empresa paralela que eu faço. Que legal, no final aí você pode... Não, acho que agora é um momento bastante oportuno, né? Se quiser divulgar a tua empresa, o que você faz, só falar com a nossa audiência ali, ó. Então, pra quem vai me assistir, eu sou o Neto. O Senhor faz tudo, todo tipo de serviço, tanto de reforma pequena como reforma em geral, eu faço tudo isso. Passa o número de contato aí, pessoal, entrar em contato com você. Meu telefone é o 11 992 57 42 67. De novo. O pastor Francisco, pastor lá da igreja, também tem uma história parecida com a sua. Né? Ele conta que ele aprendeu a ler na Bíblia. Então, eu também, ela sempre me insistia pra mim estar lendo a palavra. E aí, você sabe que a gente nunca escuta muito o santo de casa, né? E aí o evangélico de casa, né? E aí eu comecei a escutar assim. Eu comecei a ter algumas oportunidades. Que eu, assim, se ela estiver orando, chamar eu pra orar, ela começa a orar, eu não oro, eu fico calado. Porque eu não consigo. A minha audição não consegue, aí fica tudo atrapalhado. Então eu tenho que ter meu momento só. E aí eu comecei a ter a oportunidade do nosso ministério. Um amigo meu lá da igreja falou assim, vem cá, você se saiu bem, mas faz assim, começa a ler a Bíblia e ouvindo sua voz. Eu falei, como assim? Então você lê a Bíblia mudo, quando você vai ler a Bíblia na igreja, ninguém te entende porque você se banana. E aí eu comecei. Mas é assim, no começo, eu não vou negar, era eu e Deus para escrever. E para ler só Deus, porque ninguém entendia. Entendi. E agora não, deu uma desenvolvida bem. Que legal. E é normal, é muito comum isso, porque o pastor Francisco também, ele veio pra cá, não tinha pouca leitura e construiu uma empresa grandiosa. Empresário de sucesso, meu sogro, empresário de sucesso que vai mudar aí o mundo aí, ó. Exato. Então tem muitas histórias assim, né? Porque as pessoas acham que você precisa ser o rei do conhecimento do acadêmico, né? Sim. Do conhecimento acadêmico, quando na verdade você precisa ter o quê? A gana, a garra de ir atrás, né? Verdade. Que não é todo mundo que tem. Eu nunca fiz um curso. Essa é a grande diferença. Pode entregar um projeto na minha mão que eu desenrolo. Pode entregar o terreno que eu entrego a chave da casa. Olha, coisa boa, hein? Eu aprendi assim, na curiosidade. Até dirigir. Eu nunca fui na autoescola para fazer uma aula. Eu olhava e começava a prestar atenção. Quando eu fui fazer as aulas, eu falei, não, só quero fazer uma mesmo para vocês verem que eu sei dirigir. Mas eu não preciso fazer o que eu sei. E eu passei na primeira aula e falou, não precisa não, você pode ficar em casa, não precisa vir fazer as aulas. E no projeto foi a mesma coisa. Eu entrei como ajudante numa empresa aí. Naquela época a gente chamava de gata, né? Uma gata. Chama até hoje. É gata. Não sei o que é isso. Eu trabalho com construção civil. Não sei o que é isso, não. Chama até hoje. Gata é a empreiteira. Não vou te contar o porquê. Tá bom. E o patrão paraibano, me dei muito bem com ele. Foi até... Assim, a gente teve uma amizade assim que eu trabalhei 5 anos com ele. Esse foi seu primeiro emprego aqui em São Paulo? Foi o segundo. Foi o segundo? Foi. E a gente pegamos um colégio de tijolo à vista pra fazer. Tijolo à vista você tem que fazer as colunas de concreto pra depois ir fazendo fechamento. E aí ele chegava e eu via ele marcando as paredes. Ele ficava olhando, aí eu comecei a olhar as distâncias que tinha, que você tinha que deixar o beiral, tudo. E a gente trabalhava por metro. Aí tinha dia que ele chegava 8 horas, 9 horas, 10 horas. Eu chegava, já ia medindo minha parede ali. Já adiantando o trabalho. E todo mundo falando. Naquela época eu era chamado como terra seca. Ô, terra seca, vai trabalhar de graça hoje, vai pagar o material. Terra seca por quê? Porque no norte não chove. No norte não chove. Cara, a obra tem cada apelido. Que legal. E ali eu fui trabalhando, eles chegavam, olhavam.
Ô, quem mandou você... Você não trabalhou ontem? Eu falei, trabalhei. E essa parede aí? Quem marcou? Eu falei, foi eu. Ele ia lá, conferia. Tudo certinho. Tinha cara que tinha 10 anos na empresa. Com 6 meses eu passei a ser encarregado da empresa. Olha. E ali eu comecei a ter gosto. E aí dali eu trabalhei 5 anos com ele, saí, fui para outra empresa. E aí saí de uma empresa, fui para outra, mas não me dava bem. Depois eu entrei em outra empresa, mas como você ficava fechado, você trabalhava solto, é mais tranquilo, você faz seu horário. Dentro da empresa você fica preso. Uhum. E aí eu fui para uma empresa que eu fui tomar de conta, eu entrei como ajudante geral, saí como supervisor de expedição, sem leitura, tá? Eles me ligavam, preciso de tal equipamento. Falei, vai em tal corredor na expedição, tá em tal partilheira. Como assim, você tá com o computador na sua frente? Tá na minha cabeça aqui, ó. Olha aí. Que legal, hein? E eu queria também saber da Vânia, né? Conta um pouco da sua história e conta até o dia que você conheceu o Francisco. Onde você nasceu, como que foi? Conta pra gente um pouco, contextualiza pra gente um pouco. Tô tentando aqui pensar no que eu ia dizer. Meu nome é Vânia, sou esposa, né, do Terra Seca. Que agora não é mais terra seca, né? É terra fértil. Agora é terra fértil. Verdade, pastor, verdade. E sou paulista, né? Osasco, nasci em Osasco. E temos uma família aí. Quando nós nos conhecemos, eu estava recém-separada. Tenho um filho de 23 anos. E logo depois veio a nossa menina, que vai completar 15, tem 14 anos agora. Nós nos conhecemos no trabalho, né? Eu estava recém-chegada numa empresa, ele já trabalhava lá. E ele era aquela pessoa que fazia tudo lá, né? Então, nós nos aproximamos como amigos e acabamos... Ela me laçou. Sempre, né? Foi sempre assim. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Foi assim. Estamos aí até hoje, né? 15 anos mais. 15 anos. Legal, 15 hein? E vocês sempre foram cristãos? Cristãos ou cristões? Eu sempre... Cristãos. Cristãos. Essa é a história boa. Conta pra gente aí. Porque eu era cristã, né? Eu já conhecia a Cristo, já estava ali no meio evangélico, mas ele não. Ele era de uma religião. Eu gostava de um tamborzinho. Ele gostava dos atabaques. Você era dos co-irmãos, que nem diz o pastor Alcântara, né? Exatamente. Era o quê? Umbanda, candomblé? A gente não falava Umbanda e nem candomblé. A gente falava que era boa comba. Boa comba. Não fazia mal pra ninguém. Ah, tá, entendi. Boa comba pra nós. Não era macumba, era boa comba. E aí, quando nós conhecemos, eu, como cristã, né, comecei a trazer ele mais pra perto, né? Eu lembro que a gente já fazia planos aí pra estarmos juntos, e eu perguntava pra ele, como que vai ser agora? Porque, ó, o contraste, né? Mas ele ia até a porta da igreja e me deixava e não entrava. E quando entrava, caía. Eita! Foi assim que começou a nossa história, com muita persistência, né? Mas o Senhor tinha um projeto aí pra nós, né? Tanto pra ele como pra mim. Ele deu aí um start para um tempo novo para minha vida, e o Neto veio aí como um cuidador, né? Porque eu também passei por um processo aí complicado, pessoal, e o Senhor nos resgatou os dois, colocou um no caminho do outro para seguirmos juntos aí, estamos fazendo isso até hoje. Né, amor? Sim. Show de bola, que bacana. Eu evitava de tudo quando ela mandava mensagem, hoje tem culto. Eu queria perguntar, quando você ia deixar ela na igreja... você sentiu alguma coisa? Por exemplo, sentia raiva. Vou mentir. Ele já começava a sentir raiva antes, porque eu já ligava, olha, hoje tem oração, era 8 horas. Aí daqui ele já ficava, ai meu Deus, daqui a pouco ela manda mensagem. Ele ia, levava até a porta e não entrava. E quando entrava... E a parte ruim, acho que da pessoa que namora e a pessoa que ia ir pra igreja, né? Essa, podia estar namorando uma hora dessa, né? Podia estar junto, quer ir pra igreja. Eu falo que quando minha esposa, a gente começou a namorar, ela não era crente, né? Uhum. Ela ia pra igreja, ela frequentava a igreja. Mas eu não, por mais que meu pai já cuidava de igreja, né? Tudo, mas eu era ateu, não... Assim, e aí eu reclamava com ela, o único final de semana que a gente tem pra ficar é o final de semana, e você quer ir pra igreja. Pastor trabalhava na escala 6x1, né? Só trabalhava. Na época eu trabalhava desse jeito mesmo. Era só não dar doideira. Trabalhava de noite ainda.
É mesmo. Trabalhava de noite, mano. Aí eu falei, meu, não dá. Aí ficava revoltado. Quando ela queria ir pra igreja, ficava revoltado. Aí ela inventou de fazer uma campanha na igreja ainda, mano. De 7 domingos. Eu falei, pronto, agora pronto. Aí não vai dar certo. Aí numa dessas indas e vindas também, aí eu fiquei tô até hoje. Não, essa me deu trabalho sobre essa questão de insistir. E eu era aquela pessoa muito explosiva. Não que bravo, né? Com mulher, graças a Deus, meu pai sempre deu essa criação que a mulher ela tem que ser tratada não, a mulher é a rainha, ela tem que ser tratada muito bem. Nessa parte aí eu não tenho problema, mas o que me incomodava era a insistência dela para levar para a igreja. Eu colocava esses pastores tudo ladrão, eu quero saber. Primeira coisa, né? Era isso que vinha na minha mente. Mandar um abraço pro pastor Eduardo aí. Às vezes pra evitar, quando eu era solteiro, a gente sempre procurava aquelas casinhas de quintal no fundo, assim. E dia domingo, o que aparece nas portas é testemunho de Jeová, né? Eu tava normal vestido. Tocava a campainha, eu tirava a camisa, colocava uma toalha em cima do short, aparecia na porta, estou entrando pro banheiro agora, já pra não dar... já pra evitar a conversa. Não gostava de crente de jeito nenhum. Não podia ver um que... Não tem jeito. Paz. E hoje eu sou... Não, mas aí, me conta aí, como é que foi? Como é que foi essa coisa aí, o processo de conversão? Porque aí, um dia você decidiu ir. Aí começava a cair. Aí essa parte aí é depois do acidente. Ah, essa parte depois do acidente. Pra mim, quando eu conheci Jesus. O Senhor pegou realmente assim. Então Na verdade, não foi... Eu sei que... Eu creio, né? Que o Senhor, ele transforma, né? A maldição em bênção. E aí houve realmente um laço aí, né? Não fui pela dor, eu fui pelo amor mesmo. Sabe, eu não fui assim porque eu tava debilitado, porque eu tava machucado, porque eu tava... Não, eu fui porque... Você viu o amor de Deus. Aí eu comecei, de tantas pessoas falar, eu comecei a perceber que aquele Deus existia. É verdade, e não tinha como não ver, porque foi algo impossível, né? Eu acreditava assim... na Cidinha, no Jorjão. Inclusive, né, uma tatuagem nas costas. Você tem uma tatuagem nas costas? Acontece. Tatuagem é uma coisa que não dá pra tirar, né? Não tem jeito. A gente tinha um pastor que tinha tatuagem do Corinthians. Tinha tatuagem do Corinthians. É verdade. Ele escondia, é verdade. Às vezes a gente ia pro retiro. Assim, ele evitava até usar camiseta branca, porque molhava, ficava mostrando, ele não gostava, não. Eu queria tirar, cobrir, mas minha pastora não deixa. Falei, eu quero fazer o leão nas costas inteiras da tribo de Judá. Ela fala, vai pecar 2 vezes? Já fez. Então, vamos deixar aí. Não, você sabe que tatuagem é um assunto muito controverso, né? Assim, no meio cristão. Acho que dá até um bate-papo pra gente responder, que nem a gente fez os MCMs, né? Respondendo sobre Natal, respondendo sobre... a gente tem um quadro aqui que a gente fala, cristão pode comemorar Natal? Aí tem que assistir lá pra ver, hein? Cristão pode comemorar Halloween? Fica a dica aí, ó. Sim. E a gente pode fazer um sobre tatuagem. Cristão pode fazer tatuagem. É um bem legal. Mas aí conta pra gente aí, como é que foi então essa questão do acidente aí, dentro da sua perspectiva, depois a gente quer ouvir na perspectiva dela, como que foi viver isso. Porque o legal dela estar participando com a gente é porque a gente consegue ver e enxergar em duas perspectivas diferentes, né? Porque quando a gente vê o milagre que acontece, isso a gente tem escutado diversas histórias aqui. Às vezes a pessoa conta a história aqui e quando a gente sai ali, a esposa conta, quando eu vivi foi assim. Então é uma perspectiva diferente. Isso é legal para as pessoas terem noção de como é, porque quem vive ali sofre e quem tá do lado de fora do hospital esperando a notícia também sofre, né? Exato. Então conta pra gente aí um pouco como foi esse... Tá. Como ela falou, a gente se conheceu na empresa, que essa empresa fica em Diadema. Vocês trabalhavam com o quê? Cozinha industrial. Ela faz todo tipo de equipamento para restaurante, hospital. É uma cozinha industrial. Ele trabalhava uma empresa de cozinha industrial. E eu, como sempre gostei de fazer meus bicos por fora. Trabalhava fechado na empresa, mas final de semana eu fazia os trampos que precisava dentro da empresa. E isso era um feriado 9 de julho, né? 9 de julho de 2009.
Dia 7, Tinha um feriado, só que aquele feriado era tinha alguns municípios, em Osasco não era, mas em Diadema e São Bernardo e São Paulo era. Aí eu falei assim, desculpa, tá? Tô um pouco nervoso. Não, fique em paz, cara. A gente tava conversando à tarde, um dia antes na empresa, e aí ela chegou pra mim e falou assim, a gente já não morava, mas a gente era pecador. Exatamente. Ela chegou pra mim e falou assim, eu acho que eu tô grávida. Eita. Aí eu tinha toda aquela... Como é que eu posso falar? Eu entrava e saía da empresa a hora que eu quisesse. Você tinha uma liberdade. Verdade. Então eu peguei... Você estava num cargo mais alto. Sim, mesmo assim, desde quando eu entrei lá, eu fiz uma amizade. Sempre onde eu chego, eu faço uma amizade com todo mundo. Né? Uhum. Então eu tinha o carro da empresa, o contrato era no meu nome, só eu que usava aquele carro do trabalho. Peguei a chave do carro, fui na farmácia, comprei o teste, entreguei pra ela. Ela, quando foi à tarde, que a gente tomava café 9 da manhã e às 3 da tarde, né? Aí quando foi às 3 eu levei o café pra gente tomar. Ela falou assim, ó... Eu fiz 3 testes. O que é isso? Ó, tô grávida. Mas eu não confio nesse teste. E ali eu não sabia nem o que falar, tanta alegria. Que legal, hein? Eu era normal, tá? Ué, Essa alegria. Ah, normal. Ah, tá. Aí eu vou chegar lá e você vai entender. E eu peguei e falei pra ela, ó, amanhã já que não é feriado em Osasco amanhã, e aqui você vai lá perto da sua casa, você falou que tem clínica, eu nem conhecia Osasco direito. Só conheci a rua que a gente mora, e ali os remédios e... Mas você era de onde? Diadema. Ah, Diadema. Lá perto da empresa. Isso, eu morava 500 metros da empresa. E você é de Osasco, né? De Osasco. Aí ela falou, tá bom. E aí, à noite, pra você ver como Deus começou a trabalhar na minha vida e eu não percebia. À noite eu tive um sonho, num acidente, caindo de um telhado. E aí eu costumo falar que o inimigo foi lá e tentou tirar todo aquele sonho, aquela visão da minha mente. O inimigo levava eu lá do almoxarifado até chegar na escada para subir o telhado. E Deus fazia eu voltar. Só que eu não lembrava. Você teve um sonho que o inimigo te induzia a tirar a própria vida? Não, eu tive um sonho que eu caía do telhado. Ah, você caía. Ah, tá. Eu tive uma visão, só que para mim era um sonho. E o inimigo tentava eu não lembrar desse sonho. Porque se eu tivesse lembrado do sonho que eu caía do telhado, eu não tinha subido. E aí eu fui 3 vezes lá embaixo numa almoxarifada, levasse telha e subia de volta. Quando chegava lá, subia de volta. E eu troquei 13 telhas. O telhado, ele era um arco. No real já. Era um arco, assim. Isso na real já, não é mais o sonho, tá? Na última telha começou a pingar. Só faltava um parafuso pra me apertar. Eu apertei, só que as telhas não era telha de amianto, era telha de plástico que eu troquei, a transparente. E quando eu peguei a ferramenta aqui, desequilibrei e pisei no meio da telha. Então eu desci direto. Eu caí de uma altura de 12 metros de altura. Caramba. Queda livre. O que eu caí faltava mais ou menos uns 80 centímetros pro chão. Eu caí em cima de uma partilheira de inox. Caramba. Eu fiz um V nela. Que era aquelas de cozinha de industrial. Que é forte, aquele aço forte. Pra colocar equipamento. Sim. Que é aquelas estantezinhas, né? Uhum. Foi ela. Só pro pessoal que tá assistindo a gente, pastor, sei que é da construção, você vê coisa grande. Tem uma referência do que é 12 metros assim? 3 andares? 3, 4 andares? Não, é da 4 pés direito. 4 pés direito. Não, pastor, 4 pés direito. 4 pés direito? Porque vamos pé direito. Assim, aqui, ó, do chão, é do chão ao teto, né? Isso chama pé direito, que dá em média de 2,80, mas com a laje 3, certo? 12 da laje, dá mais ou menos quase uns 3 metros, um pé direito. Só pra você ter uma referência, o tio da minha esposa em 2021, ele caiu de uma altura de um pé direito, que é da casa dele, ele tava em cima da laje, escorregou, ele caiu, o pai da Kézia. O Ronaldo. E ele faleceu. Ele teve morte cefálica no hospital, ele bateu a cabeça e faleceu. Então, né, para o pessoal que tá aí ter uma noção, o pé direito seria o quê? Imagina um prédio de 4 andares, se ele tivesse caído do 4º pro 5º andar do prédio, mais ou menos. Ah, então, pra quem conhece CDHU, é o 4º andar do CDHU. Isso. 4º andar, Entendi, 5º andar. Aqueles prédios de CDHU geralmente é
4 andares ou 5. Isso. Ou seja, ele caiu do último lá. Exatamente. É bem bastante alto. É muito alto. Era um galpão de... Era o guardava galpão que eu equipamentos. trabalhava. Aham. Então é muito... Era a né, expedição. grande. É a expedição. Eu mesmo nunca vi, assim, em obra a gente, infelizmente, tem muitos acidentes, né? Alguns por negligências da empresa, mas a grande maioria, com muita sinceridade, por negligência dos colaboradores que às vezes tá com cinto de segurança, né? Tem Sim. a linha de vida, que é obrigatória fazer, né? Diferente, às vezes, de um telhado que você vai fazer, que você não tem como colocar uma linha de vida, você vai fazer um trabalho por conta, mas na obra, então você tá lá, tem a linha de vida, só que o cara não acopla o talabarte, que é aquele parte do cinto de Isso. colocar na corda, né? No cabo de aço. Ele não acopla, aí ele desequilibra e ele cai. Então, Sim. acontece acidente, como eu falei, 3 metros de altura, aqui a gente também deve estar no pé direito de 6 metros de altura, só para ter uma noção. Então, 12, eu particularmente até hoje nunca vi ninguém que sobreviveu, assim, caiu de uma altura de 12 metros e sobreviveu só ele, é a Pois primeira pessoa. Pois Tá E aqui, nesse ó, na caso sua frente dessa aqui. Queda, dessa tamanha queda, né? Eu costumo dizer que ele só quebrou o maxilar. Ele não quebrou nada. Depois de algum tempo que ele já estava em casa, ele sentiu umas dores ainda para respirar. Aí nós descobrimos que tinha uma pequena fratura na cravícula dele, mas é uma coisa muito pequena. Ele não quebrou um dedo, uma perna, um quadril, nada. Ele só quebrou o maxilar nessa queda. Pergunta, Francisco, você caiu direto no chão? Não, aí eu caí em cima dessa... Faltando 80 centímetros pra chegar no chão, caí nessa partilheira de inox, que era até uma... Não era nem uma partilheira. Era uma mesa. Era um guichê, onde você tá no refeitório, você coloca os pratos pra passar pra cozinha pra lavar. Então tinha várias partilheiras em cima dela. E é bem reforçado, porque tem uns tubos de aço. Eu fiz um V nessa, com o meu maxilar eu fiz um V. E ali eu levantei, eu saí andando. Saí andando desesperado, eu queria um espelho pra ver meu rosto. E nisso eu encontrei o guarda Ramos da Topema. Bem na porta, ele já me grudou, me abraçou, se ajoelhou, ele dobrou uma perna no chão e escorou minha cabeça aqui, pegou a mão dele e juntou tudo, porque isso aqui abriu tudo, ficou empendurado aqui. Então ele juntou com a mão dele e segurou. E aí as meninas do escritório, lá de cima do RH e do comercial, todo mundo desceu. Fez um barulho Muito alto, grande. muito Todo grande, mundo foi isso. gritando, porque o meu apelido lá na empresa era Tiririca, porque era muito palhaço. Era muito Os apelidos sendo revelados. era muito Não palhaço. haverá apelido nenhum oculto que não seja revelado. Terra seca, tira. E aí todo mundo chegaram pra mim, calma, tira. E as meninas chegaram e eu muito desesperado, porque quando você toma um susto desse, uma pancada, você fica um pouco, a sua visão nem funciona direito, fica tudo torta a imagem. Não, era pra você ter desmaiado, cara. Pra você Sim. tomar uma pancada dessa no E é maxilar. na cabeça, Na né? cabeça, né? Porque, assim, Pegou aqui tudo. se você, só pra você ter uma noção de como que isso é grave, que assim, não sei se vocês gostam de luta, eu gosto. particularmente gosto de luta, né? Gosto bastante. Eu gosto de assistir luta. Por que o soco, ele é mirado no queixo, né? São os pontos. O queixo aqui em cima, que é o ponto Que onde vai derruba. bater Sim. e vai nocautear a pessoa. Porque o impacto que você dá aqui, ele chacoalha o cérebro e ele perde esse Sim. time. Ele dá esse apagão. Então, o queixo, pra cabeça, é um lugar extremamente sensível, né? O maxilar aqui, ele é um lugar extremamente Ou a sensível. tábua do queixo que nem diz lá no Ceará. É um lugar extremamente sensível, né? Sim. E cara, é inacreditável, né? São coisas que é milagre de Deus. Sim, muito. É milagre. Você bateu direto. Direto, aqui, batia, do jeito que tá aqui, eu bati, ó. Bateu e cortou, né? Aí cortou, fez isso aqui. E só voltando um pouquinho atrás lá, na hora que você percebeu que você tava caindo, ou você não chegou a perceber, você pensou alguma coisa? Eu ainda segurei um pouquinho, ainda tem uma cicatriz aqui, ó. Que pegou na quina da telha, só que eu tava do lado esquerdo. Aí eu não tenho força muito. Mas eu pensei, eu posso falar o que eu pensei? Pode falar. Pode. Que merda eu fiz. Foi a imagem que veio, que merda. Aí eu vi que eu não aguentava, eu falei assim, ó, tô ferrado, vou me soltar. E me joguei. Não dava pra Você segurar. se segurou, chegou a se Me segurar segurei. ainda. Ainda peguei na coluna, na viga de ferro do telhado. Eu fiz assim, mas eu tava do lado esquerdo. Aí quando eu olhei pra baixo aqueles cacos de telha, eu costumo falar que foi um milagre e uma vantagem na minha vida. Porque eu tenho 60, agora que eu tô um pouquinho, mas na época eu tinha 60 quilos.
Então eu desci igual uma folha. Então não tive muito impacto lá embaixo, entendeu? E eu creio que o Senhor, ele estendeu a mão. Para você vai passar pela dor, para você saber quem que é o seu Deus. E isso aconteceu. E aí quando eu caí, que o Ramos me pegou, que juntou toda aquela... Cortou aqui, mas... Arrancou, isso aqui ficou tudo, só ficou mais ou menos 3 centímetros segurando a pele. Chegou a abrir, rasgar a pele? Aqui, eu ainda tenho um buraco ainda. Ah, tem uma cicatriz aqui mesmo. Tem. Aqui falta encontrar o osso um no outro. Ele eu usei perdeu corrente, tudo aqui. Essa parte aqui do queixo ele não tem. Não tem. Tá. Não, É que não dá pra perceber se eu porque você morder tem a aqui, eu barba não sinto grande. nada. Não sinto nada. É mesmo? É, porque cortou todos os nervos. Rompeu, deve ter rompido. Quantos litros de sangue nós temos no corpo? Ah, boa Agora pergunta. Sei lá, acho que de 3 a 4 De Quem 3 a pegou 4 aí? litros. Diz que é 6 litros. 6 aí, ó, tá vendo? Eu fiquei com 1 litro de sangue no meu corpo. Ele perdeu o sangue. 1 litro de sangue eu fiquei no meu corpo. É porque pega uma parte, como eu falei, né? O queixo aqui, ele é uma parte que... Ela jorrava sangue assim, ó. E eu nervoso, e as meninas falavam, calma. Aí eu fui me acalmando e fui dando uma segurada. E aí de repente chegou a SAMU. E aí eu não lembro mais, só lembro quando eles enfaixaram. Eu com os olhos abertos, um olhou pro outro e falou, isso aqui já era. Ô, louco. Eu não sei quem tava lá quando chegou no hospital, mas teve gente que falou que quando eu entrei pra sala de cirurgia, eu dei um adeus. Já se despediu. Nessa, mas eu não lembro. A Vaina não tava nesse dia, ela tava em Osasco. Eu cheguei, era 8h40 da manhã no hospital. Hospital das Mulheres em Diadema. E você se lembra de tudo? Você falou que entrou 8h40, você se lembra até desses Sim. detalhes? Porque eu sei Você o chegou horário consciente? que eu entrei dentro da... Eu cheguei consciente. É. Eu fiquei das 8h40 até 3 horas da tarde, em cima de uma maca, perdendo sangue. Porque quando passaram o meu cartão do convênio, por causa de R$5 não cobriu o acidente de trabalho. E aí o gerente da empresa, da Topema, tava lá, falou assim, ó, pode colocar ele na sala de cirurgia que eu tô indo só buscar o talão de cheque, mas minha casa é no ABC. Ele foi, o hospital ficou esperando ele chegar pra passar todos os cheques. Sério mesmo? Sim, todos os cheques, pra depois colocar pra ver se aprovava. Esperaram aprovar pra entrar na sala de cirurgia. Então, eu entrei eles 3 horas. ele, né? Uhum. Ficou estável ali, mas enquanto ele não trouxeram, ele... Não foi atendido. Eu entrei na sala de cirurgia 3 horas da manhã, 3 horas da tarde e saí 9h40 da noite. Do mesmo dia. O acidente aconteceu de manhã? O acidente aconteceu de manhã, eu fui pra cirurgia 3 horas da tarde, saí às 9 e pouco da noite da cirurgia. Dali eu fui direto pra UTI. Fiquei quantos dias na UTI? Foi... Acho que uns 6, 7. Não, foi mais. Eu sei que entre a UTI e o coma, eu fiquei no coma. Uhum. Fiquei em torno aí de uns 20 dias. Depois eu fui pro quarto. Então no quarto eu fiquei mais de 1 mês. Eu ficava amarrado na UTI. Eu tive muita visão na minha cabeça. Eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês eram noveleiro, já foram noveleiro. Eu assisti aquela novela dos Mutantes. Ah, sei qual que é. Eu não assistia muito não, mas eu sei qual que é. Quando eu era jovem eu lembro que passava, era na Record, né? Na Record. E aquilo, as pessoas que iam me visitar, eles faziam pergunta, e os médicos falavam, ó, ele pode escutar, só que ele não fala. Ele não vai ter reação nenhuma, mas ele escuta. Quem tá no coma do jeito que ele tá, ele escuta. E aí chegou, eu lembro que chegou os dois irmãos, que era o Nelson e o Ronaldo. E o Etevaldo, que era o gerente geral da empresa. Falou, Tira, você lembra quem é isso aqui? Sim, é o Ronaldo e o Nelsinho. Aí o médico chegava e falava pra mim, ó, a gente fez uma cirurgia em você, a gente implantamos um chip na sua cabeça, só que o Nelson e o Ronaldo, eles não querem pagar o chip. Então você vai ficar na ilha como um cobaia, que tinha que ficar numa ilha lá na novela. Então você tinha alucinação. Isso, aí aquilo tá. eu endoidei, aí tiveram que me amarrar. Ficava amarrado os braços. Caramba. Você mordeu o dedo de uma médica? E aí, Conte pra gente. foram fazer uma tomografia. Sobrou algum dente?
Então, sobrou um pouquinho. A parte de cima e nas lateral. Mas na frente eu perdi 12 dentes. Em total. Porque só de sobrar um foi um milagre Sim. também, porque... Cortou também aqui embaixo a musculatura da língua, né? Do paladar. Sim. Então, cortou toda essa parte aqui de baixo. Eu fiquei sem paladar 1 ano e meio. É isso que eu ia perguntar. Você ficou sem paladar, né? Sim. Eu sabia que a comida era boa pelo cheiro. Eu até me adaptei nisso. Uhum. E sabia que ela tinha bastante sal quando eu tava bebendo água. Aí não tem como você saber que tem, né? Uhum. E aí, só quando alguém ia me visitar, só sabia que era eu por causa do nome que tinha Francisco aqui, ó. Que inchou bastante. Meu queixo ficou aqui, meu rosto ficou dessa largura. Não tem foto, porque as pessoas nem isso tiraram foto pra me mostrar depois, né? Uhum. Eu sei que ela tinha, na época, umas fotos que foi feita uma cirurgia, quando foi feito uns implantes de ossos. Eu acho que ela tinha umas imagens, só que ela não quis me mostrar. E ali ele estava me tirando da UTI para levar para fazer tomografia. E numa dessa aí, a médica, eu comecei a ter essas imagens. Eu não consigo falar porque minha língua é meio atrapalhada por causa do acidente. Não dá para enrolar, tem muitas palavras que eu não consigo. Não, fica tranquilo, cara. Vai do seu jeitinho aí. E aí a médica foi tentar abrir minha boca pra fazer a tomografia. Aí foi onde eu reagi. Aí eu ainda grudei o dedo dela. Ela teve que pular em cima de mim pra conseguir abrir a boca, pra tirar o dedo dela. Foi até um comentário lá dentro do hospital, tá? O homem da mordida. Nossa. Né, por conta dessa alucinação. E acontece mesmo, né? Isso. Era como se fosse uma defesa. E também por quê? Porque querendo ou não, foi uma pancada muito forte na cabeça, né? Muito forte na cabeça. Sim. Maxilar, tudo. E ali, tipo assim, deu um apagão na minha mente. Quando eu voltei do coma. Me tiraram da UTI, eu semi-acordado. Gente lá e meio cá. Quando me levaram da UTI pro quarto, o meu gerente tava me esperando na porta do quarto. E foi assim, uma coisa de Deus, porque na hora que colocaram eu na cama, que as enfermeiras saíram, ele pegou o telefone e ligou na portaria. Naquela época era pouca pessoa que tinha telefone, né? E nem existia WhatsApp. E ela tava passando de frente da portaria para ir pro refeitório. E o refeitório, todo mundo passava todo dia e assistia, via o buraco de onde eu tinha caído, porque era bem de frente do refeitório. E na hora que ele ligou lá, o porteiro Ramos atendeu e ele falou, quero falar com a Vânia, passa lá no ramal dela. Senão ela tá passando aqui agora. Aí ela atendeu, ele colocou no meu ouvido, eu não falava. Ele falou pra ela, ó, ele não fala, ele só escuta. Ela falou assim, sem saber de nada, sabia que tava grávida. Falou assim, nós duas estamos te esperando. Nossa, então você ficou sabendo que ela tava grávida já no hospital. Eu já sabia, assim, a gente tinha aquela suspeita que ela disse que não acreditava. Você não chegou a ver o teste? Eu vi o teste, só que ela falou que não acreditava. Da farmácia. É, da farmácia. Mas você não acreditou, na verdade. Igual ela falou. Porque hoje, só pra te colocar numa realidade que não é uma coisa que eu acho que você teve tanto acesso, mas assim, hoje em dia você tem uns testes de farmácia que ele mostra até quantas semanas que tem e tal. Sim. Antigamente não, era um testezinho, aquele padrãozinho, que é um filetinho, era um pauzinho, ou era um pauzinho, 2 pauzinhos, ou era um pauzinho cruzando, alguma coisa assim, né? Era aquele testezinho, parecia com aquele exame do corpo. Era a dúvida ainda, né? Isso. Será que tá aceso? E tinha muitos casos, e querendo ou não, por incrível que pareça, naquela época, hoje nem tanto, eu acho que parei de ouvir sobre esses casos, mas naquela época tinha muitos casos que se fazia o teste na farmácia, dava positivo, e se ia fazer o outro teste, dava negativo. Acontecia muito de falso positivo, né? Tinha muito disso. Então, só pra até pessoal mais jovem aí que tá assistindo, que talvez não esteja tão ambientado, mas teste de gravidez naquela época não era tão tecnológico como é hoje. É verdade. Sim. Eu tenho só um ponto aqui, uma história até engraçada. A Luana vai ver, ela vai lembrar. Eu tinha 6 meses de casado, cara. Aí minha esposa falou assim, cara, eu não vou tomar remédio por um período aqui e tal, porque tá fazendo mal pra mim. Eu falei, beleza. 6 meses de casado. Não, 6 meses de casado. Exato. Não vou tomar mais remédio. A minha esposa atrasa 1 mês, cara. Eu falei, putz grila, 6 meses de casado, cara. Fui fazer o teste lá com ela. Fui lá, comprei um teste e a nossa amiga Grazi, enfermeira, trouxe outro. Cara, eu lembro que
Ela foi lá fazer o teste, cara. Eu lembro que quando eu pegava o teste, eu tremia assim, ó. Eu pegava com a mão tremendo assim, ó. Achando que ela tava grávida, cara. Essa é a minha experiência com o teste de gravidez. É uma experiência muito boa quando você tem. Mesmo. Eu fiquei assustadíssimo. Na primeira filha, a gente não tava. Por algumas questões, a gente já também não tava se prevenindo mais. A gente é casado, também não tava se prevenindo mais. E ela engravidou e me contou depois, né? Ela engravidou, me contou, levou uma roupinha e tal, fiquei feliz. A gente já tinha 3 anos de casado. Da segunda filha, eu falei pra ela, pode fazer o teste, você tá grávida. Já sabia, já. Falei, pode fazer o teste, você tá grávida. Né? Que ela tinha tirado o DIU no dezembro, aí quando foi em fevereiro, eu falei, pode tirar o teste que você tá grávida. Ela, não, eu não tô com sintoma nenhum, pode fazer o teste. E ela foi lá e comprou o teste. Não, eu voltando do Krav Maga, eu comprei o teste. Eu comprei o teste, aí levei, ela fez no mesmo dia que ela descobriu a gravidez da minha outra filha. No mesmo dia. Tá. Exatamente no mesmo dia que ela descobriu a gravidez da Melissa. Que legal. Né? 7 anos depois ela descobriu a gravidez Que da legal. Isabela. Tanto que a doutora, a médica que atendia ela, que tinha tirado ela falou, mas como que vocês descobriram isso com essa semana? Porque, tipo assim, tava Tá muito muito recente, recente. muito recente, tava muito recente a gravidez. Ela falou assim, a primeira vez que eu vi uma coisa dessa. Aí a Kate falou, foi Deus que mostrou mesmo, porque a gente não tinha. Foi Então, Deus. mas é uma alegria que você vai ter, é muito grande. Então estamos se preparando aí. Não. Te faz. Sim. Conheço muitos homens com responsabilidade e tudo, mas eu falo que te transforma num novo homem. Assim, Sim. muito diferente. A Isso, eu sou responsabilidade testemunha de disso pai é muito diferente. Então, até quando você fala esse relato, ela fala isso, eu acho que você ali dentro do hospital, escutando, mas sem poder falar, sem poder. Meu Deus. As coisas não estavam nas suas mãos, né? Não sob o Sim. seu controle. O que passou na sua cabeça nesse momento? Eu não vi a hora de sair daquele lugar. Porque eu falo pra você que ali é uma prisão dos enfermos, né? É uma prisão sem grade, né? Você e a coisa mais triste dentro daquele hospital é quando você vê trocando de turno. Todo mundo, tchau, até amanhã. Aí você vendo, sabendo que aquela pessoa tá indo pra casa dela e tu tá ficando ali. Aquilo partiu o coração. Principalmente na UTI, que na UTI as pessoas são muito amorosas. Elas vão, todo mundo sai, antes de sair eles vão lá e te dá, se é a noite é boa noite, se é dia é bom dia, até amanhã, fica bem, amanhã eu tô aí pra cuidar de você. Você se sente aparado, mas não é igual você tá na sua casa. Não, é diferente. Sabe? Entendi. Eu saí do hospital, não sabia nem andar direito, sabe aquela pessoa sai bobão, levando topada no meio da rua? Quanto tempo você ficou dentro do hospital? Dentro do hospital eu fiquei total mesmo, foi 1 mês e meio, se eu não me engano. Quase 2 meses, né? Acho que sim. Foi uns 2 meses. Acho que foi 2 meses. E isso só na primeira etapa. Porque depois disso eu fiz 17 cirurgias, enche a boca, costela, céu da boca. A minha gengiva foi construída com a carne do céu da boca. Tiraram um osso da costela para fazer um preenchimento aqui, porque dependendo da batida conforme a batida que deu, saiu uma flepa de fora a fora aqui de osso. Tentaram colocar aquela semente cirúrgica que eles falam, né? Meu corpo rejeitou, saía no dente, assim, do lado do dente subia aquelas bolinhas brancas. Rejeitou. E ali a mini cirurgia que eu fazia, eu ficava 15 dias sem falar uma palavra. Eu fiquei 3 anos sem poder mastigar. A minha comida era batida no liquidificador. Eu tenho pavor de liquidificador. Tudo era batido no liquidificador, aí colocava numa vasilha. No começo, aí colocava... Sopa você nem come mais. Então, eu comei esses tempos aí atrás, aí, num lugar que a gente foi aí, tive que comer. O caldo, né? O caldo. Então, aquilo era muito, muito ruim pra mim, porque o que alimenta o cérebro é você mastigar. E eu não mastigava. Então, a cada momento eu tava com fome. E a Vânia, ela se dedicou tanto no meu acidente, que eu até falava pra ela, eu não tenho dinheiro, não. Não sei por que você tá tão interessado. Eu era mais ou menos. Depois do acidente fiquei horrível. E eu falava pra ela, eu não tenho dinheiro, essa indenização não vai dar quase nada da empresa. Não sei por que você tá assim. E ela se dedicou um ponto assim comigo, que eu olhava pra ela, ela sabia o que eu queria. A gente uma vez estava na minha irmã lá na Zona Leste. Eu tava deitado, porque minha vida era cama, banheiro, banheiro, cama.
porque era recuperação total. Principalmente quando você fica sem falar, você fica isolado. E aí eu olhei assim, levantei do sofá, olhei pra ela, ela falou, tá bom, eu vou buscar. Aí meu sobrinho assim, como assim? Ele não tá falando, como que a senhora sabe? Ela falou, só no olhar dele eu sei o que ele quer. Então ela se dedicou muito, então eu falo que ela é uma guerreira. Primeiro lugar, pra me aguentar ela é uma guerreira. Pra me aturar esse tempo todo é uma guerreira. Na semana que eu caí em Diadema, eu era o 10º que tinha me acidentado de telhado. E a altura mais alta era a minha. E eu era o único sobrevivente. Não é de Deus? Muito. E mesmo assim eu não dava o braço a torcer para ir para a igreja. E aí eu vim fazendo cirurgia atrás de cirurgia. E aí fiquei uns 6 meses afastado da empresa. E para viver pelo INSS é a pior coisa que tem. Ali você passa uma humilhação. E aí eles vieram, pediram para mim pedir alta do INSS. Porque o acidente foi bom pelo lado e ruim pelo outro. Bom foi que eles viram que o valor que eu tinha dentro da empresa. Nessa época eu era encarregado da expedição. Era da expedição. E o ruim é porque eu tinha me acidentado. Então eu fui lá pedir alta. Teve a perícia, fui pedir alta. Falei que tava bem, nem pedi. Eu cheguei e falei, não, eu tô normal, eu posso trabalhar assim. Me deram alta, eu voltei pra empresa. E aí é onde começou a perseguição. Aí é onde entrou todo, assim... Imagino você é uma pessoa e de repente, com a atitude de outra pessoa, você vira outra pessoa. Eu era uma pessoa... Eu sou ainda, mas eu era mais. Uma pessoa muito divertida. Aonde eu tava, tinha aquela roda de gente que queria, porque a bagunça era grande. Gostava de contar muita piada. Eu era mais amoroso, não que eu não seja hoje, mas eu sou. Principalmente com a minha família, com meus amigos. Mas se começaram a implantar uma coisa dentro do meu coração, que aí eu me revoltei. Quando a pessoa começaram a diminuir. Onde eu entrei com processo com a empresa, com as pessoas dentro da empresa, começaram a fazer bullying comigo. É o que? Brincadeira? Era Zé Bonitinho, caricatura. Tira esse caroço da boca pra falar. Tira a manga, tira o caroço da manga da boca pra falar. Porque eu falava... Hoje eu tô falando melhor, mas eu falava muito ruim. Por quê? Eu fiquei... Cara, você quase perdeu. Eu fiquei sem nada aqui. Então, ficou só um bolo de carne. Então ficava tipo um bico assim, ó. Uhum. Então era muito... O defeito era muito... Ainda tem umas fotos que a gente tirou antes. Eu ia até trazer, eu esqueci de trazer as fotos. Verdade. Sem barba. E assim... Depois você manda pro Ricardo. Eu vou mandar. Isso. O tiro chega lá, eu te mando. Esse acidente da boca, ele ficou em constante tratamento, em constante cirurgias, né? Então ele não podia ficar com a barba. E aí evitava de ver as pessoas. Aparecia, ficava muito aparente. Sim. O corte, né? A deformidade que ficou na parte da boca dele. E além dele ter que lidar com isso, de se olhar no espelho, porque a gente sabe que a estética, ela afeta, né? Também ele tinha que lidar com que como as pessoas lidavam com isso. E elas levavam da pior forma possível. Então, foi um momento muito difícil para ele. Realmente, a queda mexeu com tudo. Desestabilizou a emoção, o trabalho, a questão física também, né? Porque ele ficou muito mais fragilizado. Então, foi um tempo, assim, foram 3 anos de muita luta, de muita batalha. Tentando... Autoestima. A minha autoestima foi lá pra baixo. Assim, ele virou uma pessoa, posso dizer hoje, né, que naquela época eu nem falava muito disso como hoje, depressiva, né? E no caso, eu vou contar agora a parte, né? Não, deixa eu terminar Tá, primeiro. desculpa. Senão eu esqueço. É muita coisa, aí depois você fala, pô, as pessoas deviam ter ficar sabendo mais, né? Você tá falando do bullying. Sim, do bullying. Eu evitava de ir no mercado com ela. O pessoal começava a olhar. Eu ia pra cima das pessoas. Vocês acham que eu nasci assim? Isso aqui é um acidente. A polícia me parava por causa da cicatriz. Principalmente quando eu tirava. Tem uma cirurgia, uma mini cirurgia pra fazer. Tem que tirar a barba. E aí eu saía daqui, de Osasco, pra São Bernardo pra fazer. Então, naquela época eu não lembrava nem que tinha máscara.
Não dava nem pra... Se fosse na época da pandemia, dava pra ter segurado pelo menos uns 2 anos aí de pandemia com a máscara, né? Mas não dava pra disfarçar. Então, isso aí deu uma travada, deu um bloqueio. Eu tive 3 bloqueios no meu coração sobre o bullying. Foi uma coisa assim que só eu tentei tirar minha vida. Naquela época, não, como eu falei, não tinha WhatsApp. Tem um irmãozão meu lá na praia, lá em Peruíba, Atanásio. Eu tava na minha irmã com ela e a Monique eu acho que tinha 2 anos. Eu peguei o celular e eu acho que era MSN, né? SMS. Sei lá, aquela mensagem que você mandava. Mandei um mensagem pra ele. Falei, irmãozão, cuida da minha família. Aí desci a escada da minha irmã. Eu ia pegar meu carro e eu ia jogar na primeira carreta que tivesse na minha frente. Ele pega, liga pra ela. Falei, que deu, irmão? Foi... Na época eu fumava. Saiu pra comprar cigarro. Não deixa ele sair só. Ele vai se matar. Aí ela correu. Antes de eu tirar o carro da garagem, ela sentou. Eu vou com você. Falei... E eu não falava. Falava que não. Você entrou dentro de uma depressão, então. Sim. Todo esse cenário. Tudo isso. Conta que mexe com o rosto, a fisionomia, Sim. perde a autoestima. Ainda começa a sofrer, querendo ou não sofrer com essas brincadeiras, porque é uma questão muito complexa, porque assim, as pessoas estão acostumadas com uma pessoa brincalhona, que Sim. sempre foi brincalhona. Só que é diferente, né? Você passa por um trauma muito grande. Sim. Que é muito complicado. Como que você faz uma brincadeira assim? É muito complicado, né? As pessoas não sabem o que você tá sentindo, né? Sim. Exato. Elas querem continuar levando na brincadeira algo que está muito sério. E a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Esse tempero, infelizmente. Eu queria saber de você. Você parece ser uma pessoa bem calma. E eu queria saber como foi pra você lidar com tudo isso. Porque eu imagino que você teve que ser o ponto forte nesse momento da sua família. E eu nem sabia que eu poderia ser. Vocês estavam quanto tempo juntos? Pouquíssimo tempo. Coisa de 3 meses. 3 meses. Pouquíssimo. A gente tinha acabado de se conhecer. A gente trabalhava na mesma empresa, né? E foi muito rápido. No dia que ele sofreu um acidente, quando ele até comentou, né, que a gente fez o teste, por que eu duvidei da gravidez, né? Ele não poderia ter filhos. Não contei essa parte. Ele, enfim, por muitos anos quis ser pai, não comigo. Ele também tinha um relacionamento e ele não conseguiu ter filhos, né? E então era praticamente impossível, né? E aconteceu, né? No dia que eu fui fazer o exame de sangue, né, que para testificar mesmo a gravidez, foi o dia que ele caiu. Então, no dia 9 de julho, eu levantei normalmente, e era assim, né, ele sempre me ligava de manhã para me acordar, a gente falava de manhã, ele estava trabalhando, era feriado, ele estava de férias, mas ele foi lá para fazer algumas coisas, e eu estava normal, porque eu ia naquele dia fazer o exame, estava marcado acho que para as 11h30 da manhã, o exame. Então eu levantei com uma sensação estranha, porque ele não tinha me ligado, o dia, parece que até o dia estava um pouco cinza, e foi o que aconteceu. Eu peguei, me ligaram de lá da empresa, era por volta de 9 e pouco da manhã. A notícia que veio para mim naquele momento o Tira, né, caiu e teve traumatismo craniano e está indo pro pronto-socorro. Está sendo pro pronto atendimento, a ambulância já levou os bombeiros e tal. E aquilo para mim, o chão caiu. Naquele momento eu entrei em estado de choque. Eu não conseguia nem chorar, porque eu não sabia nem o que pensar. Eu lembro de ficar ali por algum tempo, eu estava na casa de uma amiga, porque eu tinha dormido lá, e eu me lembro que eu fiquei ali, todo mundo conversando, e eu não tinha notícias muito apuradas, e traumatismo craniano todo mundo conhece, né? É um beco sem saída, chance, né? De morte altíssima, mínima, né? E eu não tinha como conversar com as pessoas da empresa, porque a notícia, ninguém tinha notícia, era aquele período que ele ficou esperando, e aí aconteceu que nesse momento eu me levantei da mesa, acho que era umas 10 e pouco, e falei assim, bom, eu sei que eu estou grávida, porque eu já sentia que era verdade mesmo, eu sei que Deus, ele não faz nada pela metade, eu vou levantar, eu vou fazer o teste, eu sei que vai dar positivo, e nós vamos sair dessa, nós vamos criar essa criança juntos. E foi o que eu fiz. Eu me lembro da minha amiga se levantar e ir comigo para o hospital, e até lembro que eu brincando com o médico que me deu o exame, quando ele entregou o exame positivo, ele falou que estava positivo e eu não tá, não, você tá, eu não tá, porque, né,
Era uma situação muito complicada. E saí de lá com essa notícia. Então, a nossa guerra começou a partir daí. Porque eu já sabia que eu estava grávida, ele estava no hospital, a gente não conseguia contato, porque onde ele estava não tinha acesso, ele estava internado na UTI, em caso gravíssimo. E eu também não tinha o respaldo de poder estar perto, porque nós só morávamos, né? Uhum. E foi essa notícia que chegou. Então, quando nesse dia ele saiu da UTI... E na coincidência de eu estar subindo, eu soube a notícia de que ele já tinha saído do coma. Foi a notícia que eu consegui dar para ele, olha. Estamos te esperando, sai daí logo, né? Para dar um ânimo para ele. Porque ele também sabia que do teste, só não sabia que tinha se passado muitos dias, né? Uhum. E foi muito difícil. Então, depois desse momento de UTI, de cirurgia... ele passou um período muito longo dentro do hospital, e para mim foi muito difícil, porque hoje eu consigo compreender, né, que todos nós fomos tratados ali, né, nós tivemos uma experiência com Deus muito grande, porque como nós falamos no começo, eu já era cristã e ele não, então eu conheci o Senhor, por isso que eu tive fé no que estava por acontecer, mas é aquela fé assim, né, um dia após o outro e pedindo forças todos os dias. Uhum. Porque eu poderia ter perdido, né? A minha gestação também com um susto. Sim. Né? Porque a gente conhece hoje tantas histórias com coisas tão menores, né? Mas não aconteceu. Ele poderia não ter sobrevivido e hoje a família dele nem ter conhecido a minha filha. Que nós estávamos recém, né? Aproximados. Mas também não aconteceu isso, não era o que Deus tinha. E graças a Deus que a gente fala sobre relacionamento, né? Às vezes as pessoas... É aí que você vê de fato, porque é o que você falou, né? Às vezes a gente imagina o quê? Que a pessoa cria-se uma aproximação por conta de algum vínculo com interesse. Né? É o que você falou, mas o que você quer de mim? Né? O que você quer de mim? É o que? O afeto, né? Por mais que era pouco tempo, mas são pessoas que se juntam pelo afeto, né? Por querer estar junto. E isso faz toda a diferença. Exatamente. E eu acho que vocês, dentro desse processo, acabaram se apoiando um ao outro, né? Sim. E, além disso, ela conseguiu te entregar algo que é mais valioso do que a própria vida. Exatamente. Sim. Que é apresentar Jesus. Eu tenho certeza que você tem uma gratidão imensa por isso e conseguiu entender que tudo isso que você passou só tinha te poupado porque você tinha um propósito a cumprir no reino de Deus. Sim. Exatamente. E hoje nós podemos ver isso, né? Porque a nossa família está aí, né? Somos 4, né? E conseguimos passar por todas as dificuldades. Estamos firmes aí, nós entendemos, né? O que Deus tinha. Aprendemos muito, principalmente com a paciência, né? Do esperar, né? Do esperar em Deus. E tinha muita paciência, não. Eu falo assim porque já passou, mas esse negócio eu comia azedo, falar a palavra que a gente usa lá. Eu comia azedo com ela. Que era muito difícil. Não quer andar, não quer marchar, então fica pra trás. Eu vou. Houve um tempo, sim, isso com relação à igreja, ao ministério, sim. Porque ele estava naquele processo da depressão, da tristeza profunda, e eu ficava ali o tempo todo tentando trazer ele para perto. Houve um tempo que eu precisei falar para ele, olha, eu conheço um Deus e já apresentei a você, se você quiser vir comigo, vamos. Então eu parei de falar e comecei a agir, né? Comecei a fazer, porque alguém tinha que ir, né? E aí eu fui. E depois ele acabou entendendo, né? Agora eu vou chegar no ponto onde eu encontrei Jesus. De tanta insistência dela. Foi. Diga aí pra gente. Há um ponto assim que eu falava assim, que essa mulher só pensa nesse homem. Sério. Eu fiquei uma pessoa muito revoltada por dentro. Mesmo eu aceitando Jesus, eu fiquei muito... Mesmo assim, ainda fiquei com a revolta. Há um ponto assim que eu achava até que meus pastores não gostavam de mim. Porque eu não falava bem. Certa minha dificuldade. Complexo de rejeição. E aí, na última cirurgia que eu fiz, eu peguei uma bactéria hospitalar. A secreção, ela saía pelo ponto. Então, eu usava um esparadrapo. Imagina você usar. E aí, você já era feio, do jeito que eu fiquei. E usando o esparadrapo, não tinha como não chamar atenção. Todo mundo olhava pra mim. E aí, minha vida era essa. Eu ia no médico, ele passava uma bisnaga desse tamanho na farmácia de manipulação.
3 vezes por semana eu ia lá pra ele aplicar. Aquilo só dava um cheiro bom, porque era tipo um remédio bem cheiroso, tipo hortelã. Então aquilo me agradava, mas melhorar nada. E aí eu dormia, quando eu dormia ela colocava no canal lá da... Não sei se pode falar aqui. Pode falar. Colocava lá na Igreja Mundial do Valdomiro Santiago. E aí um dia eu tava ente dormindo e ente acordado. Sabe quando você tá com aquele sono bem levinho? Eu fui acordando com o testemunho de um rapaz que tinha o corpo cheio de lepra. Se eu não me engano ele era lá de Paraipeba. E aí quando ele falou assim, ó, eu vou ali atrás... Ele tirou a camisa que ele estava usando no culto, colocou outra, voltou e entregou a camisa. Veste agora. Daqui a 7 dias você volta para contar seu testemunho. Ele não conseguiu voltar nos 7 dias. Ele voltou no 8 porque não tinha meio de transporte para ele chegar. Você via poucas manchas no corpo dele. Eu olhei para ela e falei, eu quero ir na igreja desse negão. Lá em Santa Mara, saímos 4 horas da manhã. É estratégia, né? E fui. Chegamos lá naquela fila, eu acanhado, entrando na igreja, aquele esquisito, assim de gente. Quando eu tava lá com ela, ela chegou pra mim e falou, tá vendo aquela entrada ali, ó, que tem aquele cordão de gente? Sim, agora você vai lá, ele vai entrar ali. Aí você pede pra ele, com a fé dele, pro Deus dele te curar. Eu falei, aí você tá pedindo demais, você vai vir até aqui. Não, vá. Insistiu, eu fui, todo acanhado. Ele vem, só que ele não passou do meu lado, ele passou do outro lado. Quem passou do meu lado foi a bispa Franciele. Ela saiu impondo as mãos. E cadê? Quando chegou na minha vez, saía a voz. Depois que ela passou com 1 metro, eu falei... É bispa não, missionária, né? Não, é bispa. Não, é bispa. Francileia. Bispa, com a sua fé, pede pro seu Deus me curar. Ela voltou. Ela voltou, colocou as 2 mãos assim e falou assim, você já tá curado em nome de Jesus. Ele já te curou. Aquilo pra mim foi um tapa na cara, porque eu não acreditava. Aí veio falar um negócio desse, eu achava que ela ia fazer, sei lá, ia descer ali na minha frente também. Olha a minha imagem que eu tinha na minha cabeça. Sério, tô falando assim até engraçado, mas era. Cheguei lá e falei, ela falou, e aí? Falou o que você sempre fala. Desacreditado, falido de fé, não tinha fé nenhuma. Eu acreditava. E aí quando você foi no hospital... Aí vim embora. E aquela higienização eu fazia de hora em hora, porque era muita secreção que saía. Aí a gente veio embora, chegamos em casa em Osasco, eu tirei o esparadrapo, joguei lá no lixo, fui tomar meu banho, tomei o remédio, ela fez aquele batido no liquidificador, tomei e dormi. Acordei por volta de umas 5, 6 horas, fui direto do banheiro, tomar outro banho para fazer a higienização, que eu fazia tudo debaixo do chuveiro. Eu tirei a gás e joguei no lixo. Só que a gás não saía da minha mão. Eu fazia assim, não saía. Aí eu sentia aquela, sabe, tipo um ventinho com a voz. Olha a gás. Aí eu olhei, seca. Aí eu peguei a outra mão, virei, seca. Estranho. Aí eu olhei no espelho, já tinha uma casquinha aqui. Desse dia pra cá, nunca mais. Aí fui no médico. Passei, ele, não, tá tudo desinflamado. Não tem nem inflamação mais no seu maxilar. Amém. Aí eu aceitei Jesus. Eu falei pra ela, vou começar a ir pra igreja com você. Aí comecei a ir na Igreja da Graça. A gente fez uma boa amizade com o pastor. Ele foi meu padrinho de casamento. Eu me batizei na graça. E aí foi onde a gente conheceu o Deus Nossa Justiça. Que eu até, Nossos pastores, né? eu até brinquei com a Vânia que assim, você tá na graça. Você chega ali, senta, fica assistindo normal. Criança correu, já leva direto pra escolinha. E aí eu fui pra Assembleia. Eu quase corria, disse, peraí. Porque é meio estranho esse negócio aqui, sapateando. Eu não conhecia aquilo. Tudo novo pra mim. Fiquei meio assustado, mas fiquei meio por fora. E sempre quando ela começa a insistir nas coisas, eu faço. Porque eu falo, eu penso comigo, eu vou fazer, eu vou apoiar, porque se dá mal é com ela. Ela nunca vai jogar na minha cara. Então eu fico na minha. E aí, da Deus Nossa Justiça, a gente veio pro Cairós, junto com a pastora Sheila e o pastor Eduardo. Muito legal. Incrível. Mas mesmo assim, eu aquele fechadão ainda. Ainda tem aquele remorso dentro de mim. Nós vamos ter que deixar uma próxima, né? Talvez sério, vai ter que ter a parte 2. A parte 2 foi onde eu me resgatei. Não, e aí a gente traz você de novo, você vai falar a parte 2, porque aí agora eu quero saber, agora fiquei interessante, por quê? Porque
teve o milagre da cura do acidente e teve o depois, né? Isso. Que esse a gente não sabia, esse me surpreendeu. Sério? Porque assim, Eu aquele fui- dia a gente conversou, você falou do acidente, né? Sim. Falou do acidente, fez alguma cirurgia, você falou, pô, que incrível, tipo, um acidente 12 metros. Você Sim. fala, Já é um milagre. só que com a consequência do acidente, que eu imaginei que você já era cristão, estava Não. fazendo um trabalho e caiu, se acidentou, né? Então, o seu acidente é incrível, porque o seu acidente, ele traz com você o quê? A conversão. Exatamente. Traz com você a Sim. sua conversão e a sua história Sim. com Jesus e o propósito de Deus. Então, a gente vai ter que ter parte 2. É verdade. a E é o gente- que ninguém entendia, porque como pode, né? A Umbanda com a cristã. Então, isso é uma coisa que as pessoas realmente não entendiam na época, né? E hoje a gente entende o propósito disso, né? E realmente Sim. foi uma Foi uma Foi luta, uma peleja. É uma coisa que a E gente até nem hoje. orienta, né? Você Verdade. orientaria? Não. A gente nem orienta, são as Francisco. coisas incomuns. Você falou um negócio muito interessante. Você falou que você viu o testemunho de um cara, né? Então agora eu quero que você olhe pra aquela câmera ali, ó, e conte um conselho, 1 minutinho, coisa rápida. Pra quem tá passando a mesma situação que você passou lá atrás. Pode falar pra aquela câmera ali, ó. Olha, o que eu tenho pra deixar pra vocês, que a melhor coisa que tem é o caminho do Senhor. Só que o bloqueio que teve na minha vida, eu só consegui resgatar em um lugar. Que foi no RM 122. Eu era bloqueado em 3 bloqueios. E eu fazia de tudo pra sair daquele bloqueio. Então eu quero deixar a dica pra quem tá bloqueado, quem tá com impedimento de se aproximar mais do Espírito Santo de Deus, vá pro RM. Você vai ver a cura. Legal, legal. Bom. Fala pro Ricardo deixar o link da inscrição lá. Deixar no link de inscrição aí, que já saiu o link de inscrição da próxima edição aí, que você que não conhece, depois vá. A gente se conheceu lá, né? No Sim. projeto, depois a gente fez um evangelismo Trabalho na juntos. Caróis, agora eles fizeram lá com a gente na igreja, agora a gente junto vai fazer lá na outra igreja em Isso. Osasco também. Então, um abraço. Irmãos, meus queridos, isso foi essa história do Francisco, uma história extremamente impactante. Vou deixar pro Ricardo finalizar e falar aí, dar uma dica aí do final, falar um desafio aí no final. Bom, vamos lá. O desafio aqui pro episódio de hoje é você comentar uma condolência pro Rodolfinho. De fato, a presença dele faz muita... A falta dele faz muita falta, né? Ele não tá aqui, faz muita falta. E ele passou por um processo pesado. Então, por favor, se você não se inscreveu ainda, se inscreva e deixa aquele comentário de apoio pro nosso querido pastor Rodolfo. E é isso, gente. Eu super agradeço vocês terem aceitarem Obrigado de coração. conversar com a gente, expor o testemunho de vocês. E agora vai ficar combinado pra parte 2. Já É é isso. isso que vem Amém. sim. À disposição. Pra mim é um prazer vir aqui contar, porque às vezes tem muita gente bloqueada. Com a mente, com o coração. É isso que passou comigo. Amém. Encerra aí, pastor. Amém, meus queridos? Esse foi mais um podcast Me Conte um Milagre. Fiquem com Deus e esteja conosco sempre. Um abraço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até.